estou aqui a convite da Andrea, que é escritora, coach, também minha grande amiga, para falar com vocês a respeito de prevenção e rastreamento de doenças. Esse tema está sendo abordado também no livro da Andrea, que por acaso é este aqui que eu tenho em mãos, que tem muitas dicas, muitas orientações a respeito do que nós vamos conversar aqui dentro. Então, quem já tiver esse livro, já começa a acompanhar a leitura do livro também, que é bastante interessante. Então, o paciente chega para mim no consultório e fala assim: doutora, eu vim aqui para fazer um check-up. E aí? O que eu faço com essa pessoa? Check-up, será que ele é igual para todo mundo? Não, não é igual para todo mundo. Em primeiro lugar, nós temos que pensar que nós vivemos num período de transição epidemiológica. Antigamente, nossos pais, nossos avós, eles eram expostos a um outro estilo de vida, diferente do que nós vivemos atualmente. A mortalidade, antigamente, ela era mais precoce, as pessoas morriam em idades mais jovens e muito relacionada a doenças infecto-contagiosas. Hoje em dia, no momento que nós vivemos, as pessoas já estão morrendo mais tardiamente e as doenças não são mais essas transmissíveis, apesar que hoje a gente vive um período com uma epidemiologia até bastante relacionada a doenças de alta transmissibilidade. Mas hoje, a grande causa de mortalidade são as doenças cardiovasculares, e essas doenças são muito relacionadas ao estilo de vida. Dito isso, considerando então esse cenário epidemiológico que nós vivemos, nós temos que considerar também alguns outros fatores na hora da decisão pelo tipo de rastreio que nós vamos fazer para cada paciente. Em primeiro lugar, o adequado rastreamento ele está muito associado à faixa etária. Então, o indivíduo mais jovem ou já mais maduro. Ao gênero do paciente, é homem ou é mulher, porque existem doenças que só existem nas mulheres e existem outras que só nos homens, certo? Quais as exposições a que esse indivíduo esteve ao longo da sua vida? Então ele trabalha com o quê? Ele veio de um trabalho de mineração? Ele veio de um trabalho da indústria? Ele veio de um trabalho do escritório? Qual foi a exposição que esse indivíduo sofreu ao longo da vida? Quais são os hábitos que ele tem rotineiramente? Ele é um indivíduo sedentário? Ele é um indivíduo que tem consumo de álcool, de cigarro, ele dorme bem, enfim, todas essas coisas a gente vai considerar na hora de fazer um rastreamento. E também qual é a história familiar desse indivíduo. Ter pais que tiveram alguma doença é diferente de ter pais que sempre foram rígidos, certo? Então tudo isso a gente vai avaliar na hora de decidir por um rastreamento. O rastreamento, ele também depende daquilo que a gente está procurando. Então quando a gente fala de doenças como diabetes, pressão alta, sobrepeso, obesidade, a gente vai considerar alguns fatores. Então, digamos, eu tenho um indivíduo assintomático e jovem. Eu devo rastrear essa pessoa? Depende do quão jovem eu estou falando. Se eu estiver falando de uma pessoa abaixo de 40 anos, não necessariamente. Mas se eu estiver falando de uma pessoa, embora assintomática, maior de 40, 45 anos, eu já vou considerar os exames para essa pessoa, tá? E se eu estiver falando de uma pessoa, independente da idade, mesmo que mais jovem que isso, mas que essa pessoa já seja sedentária, já tenha uma doença, por exemplo, uma diabetes ou uma hipertensão instalada, ou uma desconfiança de que talvez tenha, ou ela já tenha uma intolerância à glicose, já tenha uma história familiar positiva, já tenha o colesterol alto, por exemplo, essas coisas, ou uma mulher também que tem uma síndrome de ovários policísticos, eu já vou considerar os exames para essa pessoa. E os exames, eles vão ser apenas laboratoriais? Não. O exame ele já começa dentro do consultório. A gente já começa avaliando essa pessoa, considerando peso, altura, a partir disso eu calculo o índice de massa corporal, que é o IMC. A cintura abdominal, a gente já classifica se essa pessoa tem uma obesidade central ou não. A partir daí também eu já disparo outros gatilhos para pensar na questão do rastreio. Também vemos no consultório a pressão arterial, que muitas vezes pode estar alterada simplesmente pelo fato de que a pessoa fica ansiosa na frente do médico, então a gente também pode pedir um controle de pressão ambulatorial, né, que ela faça em casa, ou que ela venha no posto de saúde, ou que ela vá na farmácia, onde ela se sinta mais à vontade e possa medir a pressão para me trazer depois um retorno. E a gente também pede os exames laboratoriais, então considerando esses fatores que eu coloquei ali, eu vou incluir exames de colesterol, de triglicerídeos, de diabetes e uma série de outras coisas, considerando função hepática, função renal e algumas outras coisinhas para fazer um adequado rastreamento dessa pessoa, certo?
A gente também faz eletrocardiograma quando é necessário e também às vezes são necessários outros exames de imagem também, isso vai depender muito de cada caso. A abordagem, ela sempre precisa ser baseada na prevenção e no tratamento quando a gente já identifica alguma coisa, tá? Porque são doenças que são a causa base da mortalidade, como eu falei para vocês. Então é muito importante a gente ter um diagnóstico precoce. Agora, em relação à fragilidade óssea, qual é o exame, né, que determina a fragilidade óssea? É a densitometria óssea. A gente vai considerar eles no quesito idade para mulheres acima de 65 anos e para homens acima de 70 anos. Mas a gente tem situações em que a gente deve fazer isso antes dessa idade. E quais seriam essas situações? A mulher em menopausa precoce que não tenha feito terapia de reposição hormonal, essa mulher precisa fazer exames antes. A mulher ou o homem, tanto faz, que tenha tido muita exposição ao corticoide ao longo da vida por qualquer razão. Asma, alguma doença crônica que ela tenha tomado muito corticoide ao longo da vida, que não é indicado, mas existem pessoas que podem ter tomado, né? Então isso vai dar uma fragilidade óssea, sendo assim, a gente tem que investigar mais cedo. Tem também baixa vitamina D, então no sangue, se a gente verificar isso, uma pessoa sedentária, exposição a cigarro e álcool também, então são alguns fatores que vão fazer com que a gente investigue mais cedo. E um outro fator que é bastante importante na questão da fragilidade óssea é a perda ponderal muito expressiva. Então pessoas, vamos supor, jovens, mas que tenham feito uma cirurgia bariátrica, eu posso precisar de um exame de densitometria óssea mais cedo, para verificar a qualidade do osso dessa pessoa, tá? De toda forma, uma coisa que é importante, esse não é um exame que a gente precise repetir com tanta frequência. Geralmente a gente vai repetir a cada 2 anos. E eu acho que eu não falei para aquele grupo anterior lá de diabetes, pressão alta e sobrepeso, mas aqueles também. Nos indivíduos assintomáticos, consideramos repetição de exames a cada 2 anos. E no indivíduo sintomático ou com a doença já estabelecida, é a cada 6 meses a periodicidade de retorno e reavaliação, certo? Tem um tópico que eu incluí para conversar com vocês, que é a questão da demência. Hoje, como a gente está considerando que a gente tem uma sociedade que sobrevive até mais tarde, que vai ter muitos idosos, então provavelmente a gente vai conviver mais com casos de demência ao nosso redor. A gente deve investigar todo mundo e da mesma forma também a resposta é não. A gente vai investigar como rastreio através de questionários, aquela pessoa que nos trouxer uma queixa de déficit de memória. Então, a gente vai avaliar a função cognitiva dessa pessoa e a função de memória a partir desses questionários. Não é tomografia para todo mundo, não é todo mundo tem Alzheimer, a gente pensa de uma forma bastante individualizada de acordo com as queixas que a pessoa nos traz. E agora, um tópico em relação a neoplasias. Bom, são muitas neoplasias, gente. E a gente não rastreia tudo também, não tem nem como, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre as principais. Então, para começar, o câncer de mama. O câncer de mama, antigamente se falava sobre o autoexame, ele não é mais recomendado, tá? Ele traz mais danos do que benefícios, então a gente não recomenda mais que se faça autoexame. No método de rastreio diagnóstico, a gente tem como preferencial padrão ouro a mamografia. Então, a mamografia é quem vai ditar pra gente, existe um nódulo ou não existe um nódulo, e qual é o tamanho desse nódulo, qual é a localização dele. A mamografia deve ser feita, existem 2 diretrizes diferentes. Existe uma que indica a partir dos 50 anos, que é a diretriz que o SUS segue, e existe outra internacional, que é a que indica a partir dos 40 anos. Então, SUS a partir dos 50 e a internacional a partir dos 40. Para as duas, existe uma diferença que não é apenas a idade. A gente coloca como mais cedo o momento de iniciar com as mamografias para aquelas mulheres que tiverem história familiar positiva em parentes de 1º grau. Então, vamos supor, a mãe teve câncer de mama numa idade X, digamos, aos 43 anos, a filha vai começar a fazer o rastreio a partir dos 33 anos, é 10 anos antes sempre, tá? Então, parentes de 1º grau, a gente está considerando a mãe, as irmãs e as filhas. Esses são os parentes que, se tiverem tido câncer de mama, para essas mulheres, o rastreio deve iniciar mais precocemente. Aí a ultrassonografia, ela não é importante? Ela é sim, só que ela é um método complementar à mamografia, ela não é o padrão ouro, tá? Então,
Para câncer de mama, o que é importante é a mamografia a partir dos 50 ou dos 40 anos, dependendo da sociedade que a gente estiver falando. O câncer de próstata agora para os homens. Esse é muito controverso. Atualmente existem várias vertentes. Tem quem defenda o PSA e o toque retal a partir da idade dos 45 anos e tem quem defenda que não deva ser feito. Por quê? Porque os benefícios desses testes também não são tão grandes quanto os malefícios. Quando a gente tem um diagnóstico positivo, um teste positivo, muitas vezes esse positivo não é um verdadeiro positivo, e sim um falso positivo. E aí a gente segue com uma cascata de exames e exames invasivos, inclusive, que podem trazer muitos danos aos pacientes. Então, a minha sugestão é o seguinte: homem que já esteja numa idade, teoricamente, de fazer o exame, vá conversar com o seu médico, o seu urologista ou o seu médico de família, o seu médico de confiança e discuta o seu caso, porque é uma avaliação, uma abordagem muito individualizada, certo? Agora, voltando para as mulheres, em relação ao câncer de colo de útero. Esse é recomendado para toda mulher acima de 25 anos, desde que ela já tenha iniciado sua vida sexual, tá? Isso vale também para mulheres homoafetivas, porque o vírus, esse câncer, ele é causado por um vírus, principalmente, né, que é o HPV. E ele se instala na mulher a partir das relações sexuais. Então, uma vez sendo iniciada a vida sexual, a partir dos 25 anos, recomenda-se fazer esse exame anualmente, de preferência, podendo ser realizado a cada 3 anos, desde que você tenha 2 exames anteriores consecutivos, né, com intervalo anual, e que tenham sido negativos esses 2 exames. Então, 2 exames negativos, depois você pode dar um intervalo de 3 anos. Com relação ao câncer coloretal, que é o câncer de intestino, o método de escolha, o método preferencial é a colonoscopia, e ela é indicada acima dos 50 anos, sendo indicada acima dos 40 anos em alguns casos específicos também relacionados ou alguma queixa da pessoa ou a história familiar. Para câncer de pulmão, que também é um câncer bastante prevalente, ele é prevalente, mas não para a população geral. Ele é prevalente na população específica, que são os tabagistas. Então, para estes, quando existe uma carga tabágica muito elevada, considera-se a realização de uma tomografia de baixa dosagem acima dos 50 anos de idade de forma anual, tá? Até os 80 anos. Novamente, é uma abordagem bastante individualizada. E por fim, o câncer de pele. Esse não existem evidências de que seja positivo fazer um rastreamento populacional, mas aqui em Joinville, por exemplo, a gente tem uma população de pessoas de origem europeia, então tem muita gente de pele clara. Então, isso é um fator de risco bastante importante, né? E também pessoas que trabalham com exposição solar, então, digamos, jardineiros, pessoas que trabalham no sol, assim, né? Essas pessoas têm uma exposição maior, pescador, né, por exemplo. Então, algumas pessoas vão estar mais suscetíveis, ou pela cor de pele, ou pelo tipo de trabalho, ou porque se expõe e não se protege, enfim. Então, essa abordagem é mais caso a caso, mas não existe uma recomendação de rastreio populacional. Então, gente, resumindo, o que eu gostaria de falar com vocês é que a prevenção é sempre o melhor caminho. A prevenção ela deve ser realizada de forma individualizada. E assim, é muito importante que o médico consiga levar ao paciente essa questão dessa ideia da prevenção, porque o paciente que chega e entende isso, ele adere melhor ao nosso discurso. Se o paciente que chegou para mim dizendo, doutora, eu quero fazer um check-up, fizer o check-up, mas também fizer todas as recomendações que eu vou dar, com certeza o desfecho desse paciente vai ser muito melhor. Porque ele vai ter muito mais cuidado, né? Muito mais autocuidado e com certeza isso vai se refletir na qualidade de vida dele e no envelhecimento dele, certo? Eu espero ter contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês, espero que tenha ajudado. Dúvidas, não hesitem em perguntar, podem perguntar para mim, deem um jeito de chegar até mim através da Andréia ou perguntem para o médico de confiança de vocês, ok? Um abraço!